Pois é, estamos de volta aqui com o Jornal 96, depois do comentário do nosso querido Pedro Raça. Aliás, deixamos estar no jornal, né? Depois do comentário do Pedro. Aquele abraço. Olha, 8 horas e 19 minutos. Meus convidados hoje aqui no Jornal 96 é a psicóloga Monique Pimentel e o analista de TI, Tecnologia da Informação, Carlos Eduardo de Barros. Chamei os dois aqui para a gente bater um papo sobre essa história toda de baleia azul. É um jogo que foi criado na Rússia aí, e que se espalhou, se disseminou aí pelo mundo inteiro. E o grande problema desse jogo não é um jogo para se divertir, não. É um jogo para aterrorizar crianças e adolescentes que chegam a se automutilar e a casos de suicídio. Bom dia, Monique. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes 96. Bom dia, Carlos Eduardo de Barros. Eu vou começar com Monique. Monique, como a sociedade, a gente se depara com um tipo de entretenimento que a princípio se pensa que é uma coisa para divertir, mas não é. Por que a sociedade fica sujeita a esse tipo de coisa? Então, Diógenes, eu digo que a baleia azul ela é a ponta do iceberg, né? Ela faz a gente refletir várias outras questões. Na sociedade, onde assim, a gente reflete a relação pai-filho, a relação com a família, a relação, então assim, o que faz com que esses adolescentes fiquem tão vulneráveis, né, a esse tipo de atrativo. Esse tipo de apelo, né? Isso, porque até o nome, uma colega minha falando assim, que mostrou, ficou muito assustada, chamou a filha assim, baleia azul. Ela, o que é que você sabe sobre isso? Ela, mãe, é um nome muito atrativo, né? Porque baleia azul a gente pensa que é inofensivo. Uma coisa simpática até, Isso, né? Isso, é uma forma de atrair, mas quando você vai ver, assim, ele leva a outras consequências. Então, é a ponta do iceberg mesmo, como eu digo, pra gente tem uma problemática muito maior. Na sociedade que a gente está inserido, por que esse tipo de influência, como é que os pais, escola, porque é uma reflexão de todos. Não é só o pai, não é só a escola, acho que nós, enquanto profissionais, né, dessa área da saúde mental mesmo, falar sobre depressão, falar sobre transtornos mentais, falar sobre tudo isso é importante. Essa coisa do jogo, especificamente, ela tem chegado aos consultórios, Rodrigo? O que é que você tem conversado com seus colegas de profissão? Então, assim, a depressão e o suicídio chega sempre, sabe, de os transtornos. Então, a baleia azul, ela veio reforçar isso, veio potencializar. Né, veio assim, os pais estão procurando mais, na verdade, né, quando eu converso com os colegas, os pais estão mais preocupados, e aí, o que é que eu faço? Como é que eu oriento meu filho? Eu vou trazer meu filho aqui, mas calma, seu filho está realmente né, precisando dessa ajuda, precisando desse apoio. Então, assim, é para refletir sobre essas questões maiores, que já vem sendo, porque assim, o índice de suicídio, o índice de transtornos mentais... Principalmente na adolescência, existe hoje estudos sobre esse assunto, né? Sim, a gente vê que os dados mostram que a segunda maior causa de morte entre adolescentes é o suicídio. Né? Os transtornos mentais aí crescendo realmente. E aí eu penso que a gente tem que falar mais sobre isso. Né? Porque parece um assunto meio tabu, vamos falar, vamos conversar. Na imprensa, por exemplo, existe um entendimento que a gente, desde os bancos da faculdade, que a gente não dê muito notícia e destaque para não estimular. Estimular uma onda de suicídio, dependendo do contexto. Então, esse assunto é muito tratado, aliás, é tratado com muito cuidado, né? Nós profissionais de imprensa. Mas, assim, diante da proporção que se chegou a essas coisas da baleia azul, é preciso, como você disse, encarar esse assunto. Mas eu vou chamar o Carlos Eduardo de Barros para a conversa. Carlos, como é que começou isso? E conta pra gente os detalhes desse jogo aí, pelo que você tem acompanhado. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, eu não consigo nem, eu não gostaria nem de chamar de jogo assim, né? Porque quando fala jogo, e a mídia tem mostrado isso, e mostra com o celular na mão, o computador, dá a entender que é um aplicativo, entendeu? E de fato não é um aplicativo, né? Ele é estimulado, iniciado através de rede social, né? Então você pode estar lá no Facebook, ou no Twitter, no Instagram, e coloca lá eu sou a baleia azul, ou desafio baleia azul, até mesmo em inglês, né? Blue Whale, ou Blue Whale Challenge. E aí os curadores, né? Os administradores desse suposto jogo, ou melhor, desafio, né? Eles vão entrar em contato com você e vão lhe passar os desafios para que você... A cada desafio que você faça, você tira uma foto e envia para ele, ou poste essa foto, né? Eu gostei interessante, a sua fala, você começou a dizer, então, isso não deve ser tratado como um jogo, né? É tratado como um jogo por conta de regras, metas que têm que ser atingidas até chegar a um ápice, né?
Mas é interessante tratar a coisa não com essa coisa lúdica que a gente falou aqui, como dito no início, e sim com uma coisa muito séria que tem lá os seus desafios, né? Isso, desafios. Né? Até que ele coloca isso, para você inicializar, você ele colocaria como desafio da baleia azul, né? Ou no inglês isso. E aí, como o Nico falou, né? Começa naquele índice, você já tem aquela predisposição. Então não se trata de um aplicativo, olha aí, você que está escutando a gente, não se trata de um aplicativo, as pessoas podem ser alcançadas nas redes sociais, nas diversas redes sociais, principalmente a mais famosa que nós temos aí, o Facebook. Né? O WhatsApp também. O WhatsApp também, sim. né? E as pessoas entram nesse chamado desafio, jogo, e às vezes querem sair, né, Carlos Eduardo, e não conseguem. Isso, dizem que são ameaçados, né, a sair, e às vezes eles ameaçam, né, com a vida, ou falar isso, né, que às vezes é um segredo, né, como ele falou, não tem essa conversa com os pais, ou ninguém às vezes sabe que o adolescente ele tem essa predisposição para o suicídio, ele está deprimido, né, às vezes ele tenta se esconder de alguma forma, e aí os curadores, né, os administradores do jogo, como eles são chamados, né, eles ameaçam o adolescente ou a pessoa que entrou no jogo a expor isso, né, a dizer que ele tem depressão, ou a dizer que ele tem essa tendência, ou expor dados pessoais dele, né, que muitas vezes esses dados pessoais dele são públicos. Então ele ameaça, vou expor sua foto e tal, e às vezes essa foto está lá e você nem lembra mais, as fotos, o seu endereço, os dados, nas próprias redes sociais aí, muita gente já se que você vai para umas férias, vai viajar e você posta onde está a localização, eu sei onde você está, às vezes você inocentemente está postando suas informações pessoais, e os administradores desse desafio, né, do jogo, eles pegam isso, concatenam tudo, né, e vão divulgar isso aí, suas informações pessoais. E já identificaram, a origem disso é a Rússia? Aquela região ali da Europa, né, que já existe um grande índice de uma tendência, né, ao suicídio, né, e como lembrar, só um gatilho a mais para culminar o suicídio em si. Mas os autores desse desafio da Baleia Azul, eles podem ser identificados do ponto de vista da tecnologia da informação? Teve um até agora, né, só teve um acusado, né, uma pessoa um suspeito que ele foi preso lá na Rússia, né, e aí, mas até agora não conseguiu julgá-lo por falta de provas. Mas aí a justiça, né, as autoridades em todo o mundo, elas já estão mobilizadas. Aqui no próprio Brasil, o Ministério Público Federal, Polícia em São Federal. Paulo, aqui no Rio Grande do Norte, porque há casos aqui de automutilação e tem acompanhado alguns casos aqui. Então, as autoridades estão em alerta. Monique, você vê, pelo relato aqui do Carlos Eduardo Barros, quer dizer, a exploração da maldade, né? A maldade dessas pessoas, de explorar a fragilidade das pessoas do ponto de vista de um problema muito sério que é a depressão. Né? Isso. E aí eu estava até lendo um texto recentemente que o autor coloca assim, a Baleia Azul, uma farsa, ele leva a gente a refletir, né? Porque ele diz que ele mesmo, assim, ele tentou entrar no jogo de alguma forma, falou uma vez com esse moderador e o moderador não falou mais, né? Aí, será porque ele viu que eu não era pessoa suscetível para aquilo ali, né? Ele viu que eu não estava, então assim, ele procura realmente. E as pessoas que aí, como a gente estava falando aqui, nas redes sociais a gente se expõe muito. Estou triste, estou isso, estou aquilo. Então eles vão realmente, né, vendo os alvos. Muita maldade. Explorar esse tipo de sentimento geralmente que beira a autodestruição e explorar e amplificar isso. Né? É assim, usar a fragilidade humana, né, Diógenes, assim, porque todos nós estamos suscetíveis a dores, a fragilidades e tudo. Então alguém usar isso mesmo, né, com maldade mesmo, e aí por isso que a gente tem que reverter. Né? A gente não pode, assim, eu estava lendo também outro texto interessante que dizia assim, não vamos só falar de Baleia Azul com os nossos filhos, com os nossos colegas, vamos falar sobre amenidades, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre coisas mais leves mesmo, vamos tornar a vida mais leve, porque a gente está dando um peso, né, muito grande a uma coisa, mas a gente pode reverter isso. Você tem notado que as crianças, os adolescentes têm buscado ajuda para tentar, até às vezes, sair desse desafio? Você sentiu isso nas conversas que você tem tido com os colegas, mas também o que você vem lendo a respeito do assunto? Sim, eu acho assim, as crianças, ontem mesmo eu estava dando uma palestra para os adolescentes e eles assim muito abertos, muito querendo saber como é que eu posso, né, procurar ajuda, assim, eles estão abertos para isso. Eu acho que cabe a gente suscitar, falar sobre isso.
como eu disse, parece que a gente tem medo, tem um certo tabu. Não vou falar sobre depressão, porque vai que, né? Então, assim, mas vamos conversar. Então, acho que é convocar toda uma sociedade para isso, né? Os profissionais, assim, nos seus ambientes de trabalho, nas escolas, em casa. Então, é suscitar que esse jovem, que esse adolescente, que essa criança fale, converse. Né? Às vezes a gente está aqui, e aí eu digo que esse mundo virtual, né, deixa a gente muito desconectado da realidade. Assim, são todos, né? Mas o ser humano, ele gosta de correr riscos, né? Até que ponto esse sentimento pela aventura, pelo risco, né? E os jovens, eles têm esse espírito, né? De enfrentar as coisas, até porque não tem a vivência, não tem a experiência e não tem a noção desses riscos. Até que ponto é preciso frear ou pelo menos acompanhar mais perto esse risco pela aventura? Eu reforço mais uma vez sempre essa questão do diálogo, sabe, Diógenes? Vamos conversar, porque às vezes assim, estão potencializando muito isso e o jovem tem essa coisa, curiosidade. Então vou ver. Eu nem estava interessado nisso, mas estão falando tanto. Mas já no Pokémon, né? Pokémon foi uma febre, durou, se eu não me engano, um mês. Até eu baixei e saí a baleia azul, não quero nem correr com essa baleia. Mas assim, há também esse lado, assim, divulgo muito. Mas só que eu notei que as crianças, os adolescentes, já estavam muito bem informados. Os adultos não, sobre o assunto. Quando ganhou a mídia, que eu notei que as pessoas foram lá para ter mais informações. Eu mesmo. Isso. E aí, assim, por que se preocupar tanto, né? Assim, por que se despertou tanta preocupação? Então, isso, acho que reflete tudo isso que a gente vem falando aqui. Essa fragilidade nas relações. Porque se eu tenho uma relação boa com meu filho, se eu tenho uma relação boa com um sobrinho, com alguém, eu chego lá e eu converso com ele. Estão falando sobre isso de uma maneira muito natural. Não? Ou estão falando sobre isso, cuidado, né? A coisa já vem com muito peso, com muito susto, com muito... Então, assim, otimizar. O foco é isso, vamos otimizar as nossas relações humanas. Para que a gente possa falar sobre tudo de maneira leve. Carlos Eduardo Barros, do ponto de vista da tecnologia da informação, que tipo de cuidado o usuário da internet, de uma maneira geral, pode ter? E um recado diretamente para os pais. O que é que você poderia dizer? Do ponto de vista do uso da ferramenta. A internet, ela é vamos dizer assim, que é uma terra meio que é considerada, né? Como uma terra meio sem lei, né? Você pode postar às vezes o que quiser, o que for e não dá nada, né? Tem muita gente que tem esse pensamento, mas de fato não é, né? E os pais, eles precisam estar atentos a isso, né? Porque às vezes você dá um smartphone, um computador, acesso a um computador com a internet, a um adolescente, uma criança. Um menino para 5 anos, 6 anos, já tem lá. E você dá como entretenimento para a criança, ele fica ali para entreter, para você não se preocupar. Começa com diversão, depois deixar o menino calado e às vezes até para localizar nessa coisa do colégio, né? De escola, essa movimentação do dia a dia, né? Sendo que aí você toma cuidado com os filhos em relação a ir na escola, né? Você contrata às vezes uma babá ou alguém, você fecha as portas para cuidar do menino, mas você dá a ele a janela, né? Ou a chave para o mundo, né? Para o mundo virtual, que é um celular ali. E aí ele consegue ter esse acesso a tudo, a site pornográfico, a pessoas mal intencionadas, questão de pedofilia, a desafios desse tipo da baleia azul. Mas do ponto de vista técnico, para bloquear esse tipo de conteúdo, existe ou essa coisa também fica fluida? Existe. Ia chegar nesse ponto que você começar a fazer bloqueios, né? Você adquirir aplicativos ou adquirir ferramentas para isso, como alguns antivírus, você preocupa em vírus, então tem antivírus para isso. Então aí tem aplicativos que inclusive são de algumas empresas de antivírus, que ele chamado de controle dos pais, ou controle parental. E aí você procura por esses aplicativos, ele vai dizer lá você que tipo de categoria seu filho pode acessar, que tipo de categoria de site eles não podem acessar, que tipo de palavra ele, ao digitar no aplicativo, digitar no computador, na rede social, o pai vai receber uma mensagem, uma alerta dizendo, seu filho está falando sobre isso, seu filho está falando sobre baleia azul no Twitter ou no Facebook. Entendeu? Então há esse tipo de monitoramento. Esse tipo de monitoramento. Agora, você sabe que menino hoje em dia burla tudo, né? Burla tudo. E do mesmo jeito que o camarada coloca um aplicativo desse, o pai, o responsável, e o menino vai lá e desativa. E coloca outro para desativar. É uma guerra, né? É igual aquela questão do bandido virtual, né? Do agente de segurança, né? Ele vai estar sempre correndo atrás para procurar mitigar os ataques, né? Então é uma corrida, de fato é isso, né? Você põe o aplicativo, se o menino correr atrás, você tenta atualizar ele, manter sempre atualizado,
sempre está monitorando, olhando o que é que você está vendo, né? Como ele falou, o diálogo, mantendo o diálogo com o filho, percebendo as reações dele, com quem está conversando, adicionar seu filho, às vezes os amigos dos filhos, né? Conversar com os amigos dos filhos. Então todo esse controle, né? Não é só virtual, né? Mas o virtual é importante também. Mas é importante isso que você está dizendo. Então quer dizer que tem aplicativo que você pode tentar e ter um controle dos conteúdos acessados pelos mais jovens, né? Isso, pode procurar por controle parental, controle dos pais, em aplicativo de vezes de celular ou internet também, lá no computador. Que a maioria das empresas de antivírus elas já fabricam esse tipo de ferramenta, né? Monique, antigamente tinha uma história, não, agora com a internet, com os computadores, as pessoas vão trabalhar menos, as pessoas vão ter mais tempo para lazer, para ficar mais felizes. E na verdade a gente não está vendo nada disso, né? A internet, o computador, o smartphone, está deixando cada vez mais as pessoas ansiosas. E esse tipo de problema da baleia azul, acho que tem casa exatamente com essa super ansiedade que as pessoas têm hoje, né? Isso, e também, e esse refúgio, né, Diógenes, assim, as redes sociais estão sendo um refúgio hoje, né? A internet aqui, eu já não dialogo. Quantas vezes é uma prática comum, a gente sai e aí tá numa mesa de bar, às vezes um restaurante conversando, mas está cada um conectado com o seu celular. Né? Então acaba que eu vejo que, então eu tô mais vulnerável um dia, então aquilo passa a ser um atrativo. E aí a gente vai se isolando, a gente vai se individualizando e perdendo o que é mais importante. Por isso que assim, eu reforço sempre isso. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos... Mas eu saio com o meu pessoal, né? Cada um com o seu smartphone e tal. Eu sento na mesa, olha, gente, ninguém vai pegar celular aqui no seu negócio. Tem que pegar, pagar conta. Aí eu tenho o do minuto. Aí de vez em quando eu vou dar uma olhada pra ver se dá. Menino, quando eu pego nesse smartphone, aí a vaia é grande. Ei, o senhor tá pegando, eu vou pegar também. A confusão é grande. Olha, um ouvinte nosso aqui, o Zé Eudo de Emaús, ele faz uma pergunta, mas também emite a opinião dele, que vai ao encontro do que a gente está conversando aqui. Não conheço profundamente o jogo, porém gostaria de saber o real motivo pelo qual o jogo é tão dominante a ponto de fazer as pessoas se mutilarem e se suicidarem. Na minha humilde opinião, isso é coisa de babaca, de gente doente, né? Eu concordo em parte com o que ele diz aqui, né? Mas assim, respondendo a ele, você já falou, mas por que a mutilação e o suicídio eles estão aí nesse cerne desse jogo? Pois é, assim, vem a questão não é o jogo, a questão que está por trás do jogo, né? Então, assim, a tendência depressiva, quando eu estou depressiva, quando eu estou triste, eu quero acabar com aquilo, né? Então, eu quero procurar meios que acabem aquela minha tristeza, então, se eu não estou conseguindo, por isso é importante, quando a gente verbaliza, né, a gente desata o nó da angústia, falar, desata esse nó. Coloca pra fora. Isso, então, assim, procurar, né, esses meios, então, às vezes eu estou ali vulnerável, eu estou aqui triste. Eu já passei um pouco do tempo aqui do programa, passei bem do tempo, que pena. Mas o assunto é tão importante que eu vou continuar aí. Além da história da baleia azul, o Netflix está apresentando uma série que é 3 razões. 13 porquês. Eu estou traduzindo aqui, mas 3 razões porquês, né? Isso, e tem a ver a temática do suicídio. Sim, né? sim. É impressionante, rapaz, como esse tipo de coisa estimula. E numa rede, né, que está ganhando o mundo todo, e um seriado a respeito do assunto. Monique. Mas é interessante, Diógenes, você estava lendo também, que esse seriado, o que é que ele fez? Assim, porque ele é a história do adolescente, realmente, que, né, coloca as 13 razões porque cometeu o suicídio. Mas aumentou muito a procura por ajuda com o seriado, entendeu? Então, assim, por isso eu digo, falar sobre isso, não necessariamente eu vou tendenciar as pessoas a cometerem aquilo, mas a procurar ajuda. Mas tem aquela história do estímulo, né? Sim, é o perigo, né? É o perigo, mas aí, assim, por isso que às vezes, tô com muita curiosidade de ver, às vezes, então, o pai, vamos ver juntos? Vamos lá, eu vou ver junto com você, vamos conversar sobre isso, por que isso está chocando tanto, por que isso está, né? Eu confesso que é um tema muito delicado. Né? Isso, e aí eu trago um dado também que o Brasil é o 8º país do mundo onde se comete suicídio. 8º país do mundo. Então, assim, por isso que é tão gritante isso, por isso que chama tanta atenção. Né? E nos adolescentes é a segunda maior causa. E em todas as faixas de idade? Sim, aqui é o dado geral. Né? Para os adolescentes, ele diz que é o segundo maior causa de morte dos adolescentes, a segunda é em relação ao suicídio. É isso aí. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente bater um papo sobre o assunto. Passa muito rápido. Passa rápido, mas eu já estourei aqui o tempo do jornal. Mas o assunto é extremamente relevante. Eu queria agradecer o Carlos Eduardo Barros pela presença aqui, a sua análise do ponto de vista até técnico dessa questão desse jogo, a Baleia Azul. Né? Queria agradecer a Monique Pimentel, psicóloga, que está inclusive se aprofundando no tema,
acompanhando aí todo o debate e no dia a dia do próprio consultório ela tem se deparado com o tema, tá? Obrigado a vocês pelo assunto. Eu que Obrigado. agradeço. Continue escrevendo. Sim, sim, tecendo o fio das palavras. Tecendo o fio das palavras. É o blog da Monique no Portal do Minuto. Obrigado, Carlos Eduardo de Barros. Obrigado, bom dia a todos e ficamos mais alertas aí. Na Daqui a internet. pouquinho eu tenho Fé na Vida com o Padre